Nesse episódio eu gostaria de falar para vocês sobre os 5 tipos mais frequentes de clientes aí que a gente tem no mercado de trilha sonora. Quando a gente vai vender algo para o mercado, principalmente externo, que é o mercado onde a gente tem mais contato com as pessoas, né? Muitas vezes elas nos ligam, tem gente, a depender do contrato, você tem que encontrar com as pessoas, enfim, lidar com as pessoas é algo desafiador para muitos, né? Hoje não é mais para mim, mas para muitas pessoas ainda é. A parte comercial, né, de vendas e pós-venda, que é onde a gente vende para o cliente novo, né? Vendas é focada em transferir o seu produto ou o seu serviço para um novo cliente, e o pós-venda é transferir o seu produto ou o seu serviço de novo para quem já comprou pelo menos uma vez de você, ou seja, fazer uma pessoa que foi cliente pelo menos uma vez comprar mais de uma vez, N vezes, né? Pós-venda que cuida disso, a gente vai falar sobre isso em vídeos mais para frente, inclusive, essas diferenciações, vou passar várias dicas aqui para vocês. Mas no mercado a gente tem basicamente 5 tipos de clientes, né? E é importante você entender porque, primeiro, nenhum cliente é igual. Não tem como a gente achar que os clientes que a gente vai atender têm personalidades iguais, né? Tem perfis comportamentais iguais, e vão te tratar da mesma maneira. Então, você tem que saber fazer uma leitura razoavelmente, né, previamente. Se puder, a depender do nível de contrato, como eu já fiz, procurar por fora, saber sobre a pessoa com quem você vai falar, antes mesmo de ligar para ela, de conversar, para saber como é que aquela pessoa é, para você falar no ouvido que ela quer ouvir. Enfim, isso também é muito importante, é estratégico. Eu uso isso até hoje, né, não só aqui como na minha outra empresa, porque saber conversar, saber falar vai definir uma boa parte do seu sucesso na venda de trilha. De novo, principalmente se você tiver que lidar com as pessoas, conversando com as pessoas para vender ou revender algo para elas. E eu anotei aqui 5 tipos de clientes que eu mais vejo, que é para você refletir, tomar os seus cuidados, fazer as suas análises aí, ver se você tem esses mesmos tipos de clientes que eu tenho, e a partir deles aqui, vou te dar algumas dicas para que você saiba lidar com eles, porque cada um deles tem uma perspectiva, né, um horizonte de olhar para as necessidades de acordo com o perfil dele. O primeiro é o perfil ansioso, né? É uma pessoa que quer tudo para ontem, é uma pessoa que está orientada geralmente a te cobrar prazos, né? Tem prazos muito claros, é uma pessoa, como eu disse, de perfil mais ansioso, te fala a data que quer e vai cobrar exatamente, talvez até antes daquilo, ou seja, pessoas que marcam datas e que vão ficar no seu pé, você tem que saber lidar com aquilo, porque muita gente não sabe lidar com pressão. E se você trabalha num mercado várias vezes, né, o mercado de trilha, principalmente quando você está ligado a algum projeto que tem um cronograma, que tem um planejamento com prazo a ser cumprido, cara, cumpra, porque senão você se queima e aí você vai ter problema, você é expurgado às vezes do projeto, eles cancelam o seu contrato, já vi acontecendo de tudo e você não entra mais, você queima o filme porque em certos mercados o boca a boca é muito rápido, tá? Então seja muito profissional, tome muito cuidado com esse cliente do tipo ansioso. O segundo cliente é o cara técnico, né? Ele usa termos musicais, ele te exige coisas num nível que talvez nem você tá às vezes capaz de cumprir, né? Quer explicação de tudo, porque é um cara técnico, quer coisas curtas, quer ter segurança do que ele está fazendo, vai discutir detalhes, então esteja preparado para fazer a leitura desse perfil de cliente técnico, porque ele vai te exigir temas técnicos, às vezes alguma informação do tipo de arquivo que você está mandando, dos metadados, coisas técnicas. De novo, é um perfil técnico que vai te cobrar coisas técnicas, então mostre para ele desde já os termos que você usa, os queues, né, os documentos de cada pacote ou de cada trilha que você enviar tem que estar com a documentação certinha, isso eu vou ensinar dentro do Clube dos Produtores de Trilha e das minhas formações, para que você não passe perrengue e deixe esse cara insatisfeito e não consiga vender para ele. Terceiro tipo é o tipo confuso, né? Geralmente ele nem sabe o que ele vai pedir,
muitas vezes é alguém do projeto que nem entende de música e vai te ligar, vai fazer ali o meio do campo porque ele é o comercial, mas de novo, ele não entende da música, ele não entende da parte musical, né? Nem da composição, muito menos, e nem da produção do resultado sonoro, vamos dizer assim. Mas ele, por não saber te pedir, você vai ter que ser a pessoa que vai guiá-lo, né? Por quê? Porque o projeto, quando a gente lida com uma interface, que é uma pessoa que não entende tanto, é você que tem que explicar tudo aquilo que você vai, não só de informações do que você está vendendo, né, mas às vezes da música em si, né? Por que aconteceu aquilo? Por exemplo, eu fiz no início desse ano, participei de um projeto grande, né, com várias trilhas para audiovisual, e eu tive que falar com várias pessoas e teve uma pessoa lá que não entendia nada, então eu tinha que, em alguns momentos, explicar para a pessoa o que eu estava fazendo com 2 alemães para colocar aquela trilha naqueles momentos, né, com os efeitos sonoros que a gente colocou, por que a gente colocou, por que chegou depois, e aí a gente teve que editar, uma série de coisas, porque a pessoa não era técnica e muito menos, né, era um perfil ali confuso que acabava pedindo coisas que não tinha uma referência lógica, né, com aquilo que a gente estava fazendo. O quarto perfil é o perfil do artista, né? Ele é o cara que entende, muitas vezes é o oposto do anterior, né? Ele entende da música, ele busca sentimento, então para esse cara é muito mais fácil você explicar as sensações, as decisões, as emoções da música, e entrar no imaginário, nas metáforas, nas imagens que vocês criaram, né? Eu desenvolvi um métodozinho para mim, que talvez até mostre isso em alguma formação aí no futuro, de como eu estabeleço os frames principais para me orientar de forma mais, não vou dizer mecânica, né, mas mais técnica na formação da trilha por etapa, porque as trilhas, elas são compostas de pedaços de harmonia, né? As de trailer nem tanto, mas a grande maioria dos outros formatos de trilha sim. Então quando você pega um visual, né, quando você está trabalhando de áudio para visual, ou seja, você recebeu um vídeo e precisa transformar ou criar algo do zero para aquele vídeo, eu criei um formato para mim que funciona, me alavanca muito a produtividade, que eu consigo dividir os principais framers do filme em partes e criar harmonias que depois vão ser ligadas para me ajudar a ser mais rápido na composição e na produção da trilha para aquele pedaço de vídeo que eu estou fazendo. Isso funcionou e até mostrei nas comunidades, eles copiaram lá, deixei, não tem problema, porque são contribuições que a gente tem que dar aí nos lugares que a gente participa. Então, esse quarto perfil do artista, tome muito cuidado com ele, mas ele é o mais fácil, né? Ele é o mais simples de se lidar, porque é o cara que entende da música, então, se você é músico, você vai conseguir também conversar, né, tete a tete ali na sua linguagem com ele. E o quinto é o executivo, né? O executivo, ele quer eficiência, ele quer clareza, muitas vezes é quem está pagando o projeto, é o que tem a caneta ali, que vai rabiscar lá o boleto ou o cheque, enfim, formato de dizer, né? Não tem cheque mais. Então, para esse cara, você tem que mostrar, né, tudo aquilo que você precisa com um ar de dono, de empresário, de executivo daquilo que você faz. Por isso que eu prego aqui que a gente tem que ter uma empresa, né? A gente tem que pensar como empresário, a gente tem que agir como empresário, a gente tem que ter literalmente uma empresa, porque vai ter que dar nota fiscal na grande maioria das vezes. Então esse executivo, ele fala de briefing, ele fala de prazo, de cronograma, ele fala de custo, ele fala de entrega, muitas vezes de marketing, de vendas, ele vai usar linguagens executivas empresariais com você. Se você não tem essa linguagem, só fica naquela linguagem, né, musical ali e não consegue ter ali um diálogo com essa pessoa, com esse tipo de cliente, você pode passar dificuldade. Então, analise esses 5 tipos de clientes, né, veja se você já teve algum tipo desse aí, comenta aqui abaixo, e para reforçar, né, a mensagem final aí, para deixar para esse vídeo não ficar nem tão grande, entender o cliente é que vai avançar você nesse caminho de ser um bom empresário da música,
de ser uma pessoa que, mesmo no home studio, mesmo com uma carreira individual como a minha, essa empresa aqui, ó, sou eu sozinho, não tem ninguém. Eu faço meu site, eu produzo as minhas músicas, eu gravo os meus vídeos não tem edição, como vocês estão vendo aqui, eu aperto o telefone, gravo e não tem corte nenhum, porque eu não tenho tempo de mandar para editar e voltar, ou eu mesmo editar, então eu prefiro fazer os meus vídeos nesse formato. E essa capacidade de ser versátil, você vai desenvolver com o tempo, né? Eu vou trazer aqui no canal, a partir de agora, muitos conteúdos focados, obviamente, no que você vai precisar para se transformar num empresário aí da música, no seu home studio que seja, não precisa ter uma empresa em algum lugar como é a indústria da música hoje, que é num prédio comercial, assim assado. Você não precisa ter isso, você consegue trabalhar, e eu tenho muitos mentorados e muitos clientes que têm os seus home studios mesmo, né? Estúdios em casa, muito bem estruturadinhos, às vezes muito até mais simples do que o meu, mas que estão ganhando bem demais, fazendo grana e conseguindo, né, com todas essas necessidades do mercado, lidar bem com esses tipos de clientes e fazer uma grana legal. Então, se você quer, acompanhe aí os vídeos. Já já a gente está lançando o Clube dos Produtores de Trilha, e não deixe de se inscrever nas cartas de um produtor musical, que é a minha mais nova newsletter. Ela fica lá no Substack, eu escrevo 2 cartas por dia, que é uma maneira que eu achei de colocar a minha escrita em dia também para vocês da música poderem ler coisas do meu dia a dia aqui, e tem muita coisa legal lá que eu vou começar a divulgar, que vai complementar as minhas formações, o clube de produtores de trilha que a gente vai abrir em breve. Tá ok? Tome muito cuidado aí, saiba lidar com os 5 tipos de cliente que eu trouxe para vocês. Deixe seu comentário aí se você tiver alguma dúvida, alguma dica, ou quiser me mandar algo, e não deixe de se inscrever, principalmente nas cartas do produtor musical, que é uma newsletter gratuita aí para você. Abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.